Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula sobre farmacologia do sistema renal, nós vamos falar agora sobre os fármacos diuréticos. De modo geral, como nós podemos observar, os fármacos diuréticos eles pertencem a 5 classes, sendo que a primeira classe é diuréticos tiazídicos e correlatos, segunda, diuréticos dialsopotentes, diuréticos poupadores de potássio, inibidores da anidrase carbônica e diuréticos osmóticos. Como nós observamos, dentro dos diuréticos tiazídico e correlato, nós temos como fármaco representante dessa classe a clorotiazida, clotalidona e hidroclorotiazida, que é o principal representante, e dampamida e metolazona. Dentro dos diuréticos dialsopotentes, nós temos o acetacrínico, bumetanida, furosemida e tosemida. E dentro dos diuréticos poupadores de potássio, nós temos, sendo que no diurético dialsopotente, o representante principal dessa classe é a furosemida. No diurético poupador de potássio, pelo próprio nome está dizendo que são fármacos que vão ajudar a reter o potássio na corrente sanguínea, nós temos a amilorida, eplerenona, espirolactona e triantereno, sendo a espirolactona o representante desta classe. Os inibidores de anidrase carbônica, nós temos a acetosalamida, tem outros fármacos também, mas o mais usado é a acetosalamida, e o diurético osmótico, que é o manitol e a ureia, sendo que esses fármacos eles são mais usados em casos de intoxicação e não para o tratamento comum da hipertensão arterial. Vamos falar agora de cada classe. Agentes tiazídicos e correlatos são fármacos diuréticos mais amplamente utilizados, por isso que a gente conhece tanto, né? São derivados da sulfonamida e estão relacionados com o inibidor da anidrase carbônica. Quando nós falamos que eles são derivados da sulfonamida, está relacionado a antibiótico, né? Percebeu em alguns experimentos que, principalmente em rato, que quando se dava, por exemplo, fármacos antibióticos pertencentes às classes da sulfonamida, os ratos acabavam urinando mais. E aí percebeu que tinha uma capacidade um pouco de ser diurético. E está associado a inibidor da anidrase carbônica. Lá na frente nós vamos entender que essa enzima, que é encontrado nos túbulos renais, como também no estômago, é responsável por secreção aí de próton, e isso ajuda no aumento da reabsorção de sódio. E o local que esses fármacos eles vão agir é no túbulo distal. Então, pega aquela imagem do sistema renal e os fármacos, quando são desta classe do tiazídico ou correlato, eles vão agir no túbulo distal, bloqueando algum cotransporte que eu vou mostrar agora para vocês. Qual é o mecanismo de ação do tiazídico? Eles atuam principalmente no túbulo distal, diminuindo a reabsorção de sódio pela inibição de um cotransportador de sódio cloreto na membrana do túbulo contorcido distal. Aumenta a concentração de sódio e o cloreto no líquido tubular. Então vamos aqui para a imagem no slide seguinte. Como vocês podem observar aqui, nós temos aqui o túbulo distal, a porção do túbulo distal. Aqui nós temos o néfro, as células. Aqui nós temos a parte oca do sistema renal. E aqui nós temos, teoricamente, o vaso sanguíneo. Olha o que é que acontece. Se vocês observarem aqui na membrana desta célula, nós temos o C1, que é um cotransportador. Observa que esse cotransportador ele pega o sódio e leva esse sódio para o túbulo renal. Desculpa, pega esse sódio e leva para a corrente sanguínea. Da mesma maneira aqui com o cloreto. Vai lá para o túbulo, para o vaso sanguíneo. E lembra, se o sódio e o cloreto vai para a corrente sanguínea, logo em seguida a água também vai atrás, né? Já que eles têm uma afinidade muito grande. A água tem afinidade muito grande pelo sódio e pelo cloreto. Quando se utiliza, por exemplo, a hidroclorotiazida, o que é que esse medicamento vai fazer? Bloquear esse cotransportador, que é uma proteína, e esse cotransportador sendo bloqueado, o sódio e o cloreto não são reabsorvidos. Se não é reabsorvido, eles ficam presos na luz do túbulo distal até ir para o ducto coletor e ir para a urina. Não tendo reabsorção, não tem, de modo geral, aumento da pressão arterial pelo aumento do volume sanguíneo. Quais são os fármacos representantes desta classe? Clorotiazida, clotalidona, hidroclorotiazida, dampamida e metolazona. Quais são as ações? De modo geral, esses fármacos aumentam a excreção de sódio e cloreto, leva à perda de potássio, tem que tomar muito cuidado em pacientes que praticam atividades físicas, que
precisa, teoricamente, de uma quantidade de potássio mais adequada para evitar cãibra, leva à perda de magnésio e diminui a excreção de cálcio. Então, muito cuidado com o paciente também que tem cálculos. Uso terapêutico. Pode ser utilizado na hipertensão, na insuficiência cardíaca, na hipercalciúrica, quando ocorre o aumento da eliminação de cálcio na urina, então toma esse medicamento para diminuir ou reter esse cálcio, e no diabetes insípido. Efeitos adversos: hipocalemia, que é a diminuição do potássio na corrente sanguínea, hiponatremia, diminuição de sódio na corrente sanguínea, pode levar a hiperuricemia, que é a diminuição aumento de ácido úrico na corrente sanguínea. Hipercalcemia, pode aumentar o cálcio na corrente sanguínea, pode levar a hiperglicemia, hiperlipemia, aumento de lipídios, como triglicerídeo e colesterol, e hipersensibilidade. É muito comum os pacientes que têm hipertensão ou diabetes acabar tendo que se usar esse medicamento, as taxas de colesterol e triglicerídeo, principalmente triglicerídeo, estarem aumentadas, e precisa ter um acompanhamento. Assim, nós finalizamos nossa primeira classe de diurético, e agora vamos para a nossa segunda, que é o diurético de alça potente. O próprio nome já fala, diurético potente. Então, das 5 classes que nós vamos estudar, essa é a classe que mais se produz urina, e aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque de modo geral, todos os diuréticos, eles podem levar um quadro de hipotensão, mas os diuréticos de alça, eles podem levar mais ainda esse quadro de hipotensão, porque elimina-se muito urina. A ação principal dos diuréticos de alça é no ramo ascendente de alça de Henle, da alça de Henle, ou seja, eles vão agir na alça de Henle, principalmente na parte ascendente. Apresenta maior eficácia na mobilização de sódio e cloreto, ou seja, produz uma grande quantidade de urina. E o mecanismo de ação é também bloquear e inibir um cotransportador, só que agora vai ser um cotransportador de sódio, potássio e 2-cloreto. Ou seja, dá de perceber só pelo nome do cotransporte, da função do cotransporte, que ele acaba impedindo a passagem desses íons da luz do túbulo para o sangue em maior quantidade. Por isso que tem uma ação diurética maior. Como nós podemos observar aqui, nós temos aqui, já na alça ascendente de Henle, nós temos aqui a luz do túbulo e o cotransporte. Olha só como é que eles impedem a mobilização aqui, de maior quantidade de cloreto e, consequentemente, diminui mais esses íons na corrente sanguínea, diminuindo assim a reabsorção. Quais são os fármacos pertencentes a esses diuréticos de alça potente? Nós temos o acetacrínico, bumetanida, furosemida e tosemida. Furosemida é um dos mais usados e consequentemente conhecido por vocês. Ações: aumenta o conteúdo de cálcio na urina, pode ocorrer perda de magnésio, diminui a resistência vascular renal e aumenta o fluxo sanguíneo renal. O diurético de alça aumenta a síntese de prostaglandinas, as quais exercem um papel na sua ação diurética. Foi o que nós estudamos lá nos anti-inflamatórios, que tem algumas prostaglandinas benéficas, e uma dessas prostaglandinas benéficas são algumas protetoras do sistema renal e umas que facilitam a eliminação de urina, a produção de urina. Uso terapêutico dos diuréticos de alça: redução do edema pulmonar agudo na insuficiência cardíaca. Devido ao seu início de ação rápido, quando administrado por via intravenosa, esses fármacos são úteis nas situações de emergência, tais como edema pulmonar agudo. É muito comum pacientes chegarem com crise hipertensiva, por exemplo, no hospital, e darem na veia furosemida e captopril sublingual. Tratamento: para que serve também o diurético de alça? Para tratar hipercalcemia e também hiperpotassemia. Efeitos adversos: pode levar a ototoxicidade, aumento dessa intoxicação no canal auricular, pode levar a hiperuricemia, no que eu já falei para vocês, aumento do ácido úrico, pode levar a hipotensão, hipomagnesemia, diminuição do magnésio, diminuição do potássio. Então também tem que tomar cuidado com pacientes aí que fazem atividades físicas. Se nós observarmos, nossa terceira classe de medicamentos diuréticos são diuréticos poupadores de potássio, tá?
Nós temos aí que esse diurético poupador de potássio, o principal uso é o tratamento da hipertensão, juntamente com o diurético tiazídico, né? Então, às vezes pode se associar. E é importante monitorar o nível de potássio do paciente, porque, como o próprio nome está dizendo, esses diuréticos eles vão aumentar, acaba retendo o potássio na corrente sanguínea, então eles não são eliminados nos túbulos renais. Mecanismo de ação. É um esteroide sintético que antagoniza a aldosterona no seu receptor intracelular citoplasmático, resultando em uma falha da produção de proteínas que são normalmente sintetizadas em resposta à aldosterona. Estas proteínas sintetizadas têm como função estimular a troca de sódio e potássio no túbulo coletor, e a ausência dessas proteínas mediadas evita a reabsorção de sódio e, por consequência, a secreção de potássio e hidrogênio. Explicando de modo geral, o diurético poupador de potássio ele tem característica esteródica, ou seja, tem características hormonal. Se tem essa característica hormonal, de modo geral, eles acabam antagonizando o efeito da aldosterona. Lembra que a aldosterona ela tem como função reabsorver sódio e água. Por quê? Porque esses esteroides sintéticos acabam modificando a produção, a falha na produção de proteínas que normalmente são sintetizadas pela aldosterona. E aí, se não tem essas proteínas, o receptor não fica adequado para a ação. E isso acaba favorecendo a diminuição da reabsorção de sódio e de água. Tanto que existem algumas literaturas que comentam que essa classe farmacológica também pode ser chamado, algum dos fármacos dessa classe pode ser chamado de antagonista da aldosterona, ou diuréticos antagonistas da aldosterona. Quais são os fármacos pertencentes a esta classe? Nós temos aí o amilorida, eplerenona, espirulactona e trianterena. Espirulactona é muito utilizado, principalmente por mulheres, tá? Que deseja perder uns quilos, na verdade, diminuir a retenção de líquido. Ações, é muito usado em estados edematosos em que vive o nível de aldosterona enquanto elevado. Observe que até um dos focos das ações dele está mais associado a essa questão de edema do que a própria hipertensão. É usado como diurético e hiperaldosteronismo secundário, quando tem alguma falha na produção dessa aldosterona e acaba produzindo em grande quantidade, e também na insuficiência cardíaca. Pode levar a distúrbios gástricos e ginecomastia em homem, principalmente ginecomastia é o aumento das mamas, tá? Principalmente porque alguns desses fármacos têm perfil hormonal, como nós observamos anteriormente. E além disso, por ter essa característica hormonal, leva a irregularidades menstruais e hiperpotassemia. Uma outra classe de fármacos diuréticos é inibidores da anidrase carbônica, tá? Esses inibidores da anidrase carbônica, o principal representante é a acetazolamida, e esses fármacos inibem a enzima anidrase carbônica nas células epiteliais no túbulo proximal, já age no túbulo proximal. Mecanismo de ação: inibe a anidrase carbônica intracelular e na membrana do epitélio tubular proximal. A função desta enzima é responsável pela catálise do dióxido de carbono em água, produzindo ácido carbônico, o qual se ioniza, formando aí o bicarbonato. Ocorre a diminuição da capacidade de troca entre o sódio e o hidrogênio, resultante na retenção de bicarbonato no lume e acentuada elevação do pH. Olha só para vocês conseguirem entender. Como diminui, por exemplo, a enzima anidrase carbônica aqui, essa anidrase carbônica ela não vai conseguir ter essa produção de ácido carbônico, consequentemente de bicarbonato de sódio, elevando esse pH, não vai ter a troca de sódio. Se não tem a troca de sódio, não vai ter sódio no sangue e não vai ter água em si. Se vocês observarem aqui também, ó, tem tanto no lume, como também no citoplasma da célula, a enzima. Então, bloqueando a anidrase carbônica, não vai ter aí o ácido carbônico, não vai ter o bicarbonato, não vai ter o sódio. Se não tem esses elementos aqui, não tem como ter a troca de sódio. Ele acaba retendo-se dentro do túbulo proximal. Inibidores da anidrase carbônica são utilizados para o tratamento do glaucoma e na doença da montanha.
Os efeitos adversos, acidose metabólica, perda de potássio, cálculos renais, sonolência e parestesia, diminuição de alguns movimentos. E para nós finalizarmos, nossa última classe de diuréticos são diuréticos osmóticos. Os diuréticos osmóticos são substâncias hidrofílicas nos glomérulos resultantes a 1 grau de diurese. O que seria isso? Tanto o manitol como a ureia tem perfil hidrossolúvel. Então, quando é ingerido, que ele vai lá para o túbulo renal, quando ele vai lá para o glomérulo, o que é que vai acontecer? Ele consegue atravessar o glomérulo para a cápsula de glomerular e túbulo contorcido proximal e ele carrega com ele a água. Por causa dessa afinidade que ele tem com a água. E isso se deve à propriedade dessas moléculas em transportar a água consigo para o interior do líquido tubular. Esta classe de fármaco é usada para aumentar a excreção de água em vez de sódio. Elas são usadas para manter o fluxo urinário após ingestão de substância tóxica, como eu comentei lá no início da nossa aula sobre os fármacos, que essa classe era mais utilizada para intoxicação. E as principais indicações dos diuréticos osmóticos são indicados para o tratamento de paciente com pressão intracraniana elevada ou insuficiência renal aguda decorrente de choque, toxicidade por drogas ou traumatismo. Em caso de paciente submetido a diálise, o diuréticos osmóticos mantém a função renal a longo prazo e pode salvar a vida destes pacientes. Tá? Então, turma, finalizamos nosso conteúdo de fármaco diurético. Bom estudo para vocês.